Fala pessoal, eu sou o Davi do canal Flow B3. Pessoal, estava fazendo um outro vídeo falando sobre pegar a ida e pegar a volta e acabei aproveitando essa tela aqui, pessoal. Se você não assistiu, assiste ele, procura no nosso canal, ele é bem interessante também. Bom, eu quero falar com vocês rapidamente aqui, eu quero que você entenda que o objetivo aqui não é fazer nenhuma crítica de técnica de gráfico, ou de fluxo, ou qualquer outra, tá? Muito pelo contrário, se você já assistiu os outros nossos vídeos, você vai ver que eu sempre tento incentivar quem está começando a entender um pouco de cada técnica, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre gráficos. Porque eu acabo falando muito sobre a questão uma questão que é meio óbvia, tá pessoal? Se você parar para analisar hoje no mercado, quantos por cento dos cursos são cursos que te ensinam a operar no day trade por gráfico, você vai ver que é a maioria, tá? E qual que é o problema dessa maioria dos cursos serem de gráfico? Que se a maioria está perdendo no day trade, e essa é a grande verdade, a maioria vai se orientando por análise gráfica nesses cursos que surgem no mercado. E eu não estou dizendo. Aí você pode falar, mas ele está estudando a teoria errada. Pode ser, eu até concordo, tá? Mas, se a maioria dos cursos são gráficos, se a maioria dos traders fazem cursos de gráfico, se a maioria dos traders continuam perdendo dinheiro no mercado, existe boa parcela de culpa nisso, tá, pessoal? Nessa cultura gráfica que nós temos aqui, tá? Não sei se lá fora é igual aqui, mas aqui, especialmente porque a maioria do pessoal ele cai direto dentro de onde? Dentro do day trade. Estou circulando de vermelho aqui só para chamar a sua atenção, né? Porque é ruim não, pessoal. O day trade ele é a modalidade mais sofisticada e que mais exige concentração do operador, pessoal. Literalmente você está operando, é uma operação, você vai operar. Você não vai simplesmente abrir uma boleta porque o Petrobras caiu muito, caiu 7% e você pretende deixar lá uma compra de Petrobras por X meses, 6 meses, até chegar no seu alvo, você boleta e nunca mais olha. Tá, pessoal? Então, não é. O day trade ele exige um grau de concentração. Então, vamos lá. Por que eu, na minha opinião, voltando a falar sobre esse gráfico, facilita no day trade? A minha opinião, pessoal, é que gráfico facilita sim no day trade, tá? Eu acho que é muito mais fácil você ensinar alguém uma técnica, por exemplo, com base no candle, por base em, em leitura gráfica, do que ela aprender fluxo, por exemplo, tá? Então, a análise gráfica em si não tem problema nenhum. O problema, pessoal, é que em alguns casos o aluno que está começando a se interessar, a pessoa que está interessada em aprender o day trade, o problema maior que eu vejo disso é que a maioria aqui vem para o gráfico não pelo que está por trás do gráfico, não vem para o gráfico assim qual é o racional do cara que bolou essa técnica. Eles vêm para o gráfico porque é fácil. Porque se está verdinho está subindo, está vermelhinho está caindo. Então se está caindo eu só vendo, se tiver vermelhinho se tiver vermelhinho eu só vendo, né? E se tiver verdinho eu só compro, né? Esse para mim é o maior dos problemas, pessoal. Porque o gráfico, até num certo grau, ele facilita o aprendizado no sentido de que a pessoa tem facilidade de ver aquilo, né? Facilidade de ver o preço caindo, ver o preço subindo. O problema, pessoal, é que o day trade, ele geralmente não é assim o gráfico, né? Se você pegar aí, agora em janeiro, por exemplo, nós estamos em janeiro de 22, em janeiro, por exemplo, deixa eu apagar aqui, você tem visto, quem acompanha intraday, tem visto, por exemplo, o índice fazer movimentos assim, ó. Abre lá em cima, vem, faz mínima, pega isso aqui, volta lá, vem aqui, entende? Anda 700 pontos para um lado, depois sobe 1.600 praticamente em linha reta, né? Então, assim,
E o que você faz aqui no intraday desse? Ah, mas aí a pessoa teria que estar olhando lá no gráfico mensal, se por acaso aqui não tinha uma linha de tendência, ou se daqui não vinha uma linha de tendência para cá também, que ele poderia ter comprado. Isso é verdade, pessoal. Se você tem uma boa forma de enxergar price action, você vai sim ter pontos seus de estudo, tá? Mas não é mentira que a análise gráfica ela tem um viés muito interessante de ser um facilitador até para erros, tá, pessoal? Por exemplo, você tem um estudo que por alguma razão você traçou uma resistência que você, por exemplo, pegou de um gráfico muito pequeno, tá? Você traçou lá um suporte, e aí vem o seu gráfico, abriu o dia, ele começa, ele vem e fura a sua resistência aqui, e fura, às vezes nem volta no seu preço e vai embora, tá? Então, e por que às vezes isso acontece, pessoal? Ah, traçado no lugar errado? Pode ser, mas às vezes não, pessoal. Às vezes, quantos dias de tendência direcional que às vezes você tem o estudo top da galáxia lá montado e às vezes o dólar que era para abrir dentro das suas linhas lá, ele já abre lá embaixo, já faz o pullback e vai embora. Entende? E vai indo embora, e vai indo embora, e vai indo embora. E a pessoa, se não tiver maturidade para entender que o mercado está fora do contexto dela, ou ela opta por não operar, ou ela vai optar pelo quê? Para ir junto. Só que às vezes num contexto de estudo que você tem, você aqui não faria venda, você tentaria ainda, e estoparia bem, tentando fazer uma operação fora daquilo que você estava preparado para fazer no intraday. Então assim, eu entendo que gráfico ajuda sim, mas na minha opinião, gráfico ele deve ser levado muito mais em conta para você ter uma noção espacial no intraday. Espacial que eu quero dizer é você ter uma noção de movimento, de fluidez, de se ele está andando de forma que faz sentido você analisar o gráfico para fazer uma operação de day trade, tá? Não significa que você vai pegar e só vai operar gráfico, né? O gráfico ele facilita sim, você ter uma noção de amplitude, você marcar um estudo bem distante, por tempo gráfico maior, ou por qualquer forma de análise que você faça, seja uma análise de variação, desde que você tenha consciência de que o gráfico ele está ali para te facilitar, ele é um facilitador. Ou seja, você tem lá os seus candles, você tem lá os seus indicadores, né? Você tem uma noção de amplitude de mercado, amplitude de range que a gente fala, né? Se você se torna especialista em um determinado ativo, só de passar o olho num gráfico esticado, você sabe que ele já andou mais, mas mais do que, andou demais porque eu penso que andou demais, ele tem que voltar, não. Andou muito com base em quê? Ele bateu em pontos que você tinha. Em média, o ativo que você opera anda quantos pontos numa pernada atípica, né? Ou numa pernada típica, numa média. Se você tem esses dados que te facilitam esse operacional, tudo bem, tá? Ou seja, o gráfico ele é um facilitador. O problema é você começar a achar que, porque você tem um ponto que você marcou no gráfico, o preço tem que parar porque te ensinaram e o guru falou que dali não passa, dali não pode. E às vezes ele passa 0,5%, ele passa 1%, 1,5%, depois ele volta no seu preço e acaba às vezes o dia consolidando uma região que ainda te dá prejuízo. Eu não sei se você teve essa compreensão do que eu falei aqui. Então, sim, os gráficos facilitam sim. O problema é que eles facilitam muito a entrada de pessoas que acreditam que o mercado financeiro é movido apenas por gráficos, né? Por linhas mágicas que seguram, que a UBS, os bancos suíços estão só olhando a linhazinha aqui, porque quando olhar a linhazinha, ele liga para o cliente liga no banco e fala assim, eu quero vender ou comprar, eu quero me travar em dólar aí, em 10 milhões de reais, aí a pessoa fantasia que o camarada que pegou a ligação do cliente vai dizer, calma que eu vou olhar aqui, vou traçar um FIBO para ver se está legal para comprar, eu vou olhar se está na resistência aqui do gráfico semanal.
Não, pessoal, infelizmente, especialmente câmbio, o câmbio se movimenta por maneiras completamente diferentes do índice, por exemplo. Porém, não estou dizendo que não dá para você encaixar análise gráfica neles, eu estou dizendo que são maneiras diferentes. Só essa diferença de dólar para índice que eu falei aqui, quem opera no dia a dia sabe que eles são ativos muito diferentes, tá? Apesar dos professores aí de gráfico falar que sabendo operar gráfico, você opera qualquer tipo de gráfico, eu tomaria muito cuidado, especialmente com os gráficos de moeda, pessoal. Porque a moeda ela envolve o câmbio em si, né? Ela vai envolver as cotações depender de exportação, importação, taxa de juros, tudo isso provoca alterações no câmbio. Então, se isso faz isso no Brasil, que é onde você tem acesso a essas informações, você imagina o que não acontece, por exemplo, no Forex, que você está operando um par de moedas de um país que você não conhece, né, uma parte desse operacional você está operando uma oscilação num país de fora, mas que você não tem essa noção, porque você não tem acesso a essas informações do país local. Então, o gráfico facilita sim, pessoal. Quem fala que gráfico não presta para nada, tá tentando te vender uma fantasia de outro tipo de técnica. Mas gráfico serve sim, mas tomem muito cuidado, especialmente se vocês estiverem começando, pessoal. Então, se você estiver começando, estiver sentindo dificuldade operacional, pessoal, nós estamos lançando daqui uns dias, vamos deixar disponível nas nossas redes sociais, uma pré-mentoria. Para que serve essa pré-mentoria? Essa pré-mentoria, o objetivo dela é que você economize no seu começo, tá, pessoal? Ela vai ter um preço assim, não vou dizer fantástico, mas vai ser um preço do lanche, né? Onde eu vou te passar o quê? Um conhecimento um pouco mais profundo da minha experiência de intraday, mais algumas playlists que funcionam como um filtro daquilo que tem disponível no mercado de forma gratuita, para que você comece bem, pessoal. Eu sei que muita gente não tem acesso a livros, não quer perder tempo assistindo toda aquela quantidade absurda de vídeo de gente andando de carrão, de lanche, não sei o que ensina um operacional raso, que quando você vai pôr na ponta do lápis no operacional intraday, na hora do pau quebrar, nada daquilo funciona, pessoal. Então, a gente vai estar soltando esse material, e se você entender que de repente a sala já acelera o seu aprendizado, também acontece, na sala a gente consegue acelerar um pouco isso, te fazendo leituras para que você case o seu operacional de gráfico com a nossa leitura de fluxo, de gráfico também, de alguns pontos estratégicos, tá bom, pessoal? A gente fica à disposição. Boa sorte a todos e nos vemos no mercado. Tchau, tchau.